Olá pessoal, estamos aqui no mais um podcast, mais um episódio do Antares Cast, o podcast do Antares. Esse projeto tem um propósito de estar trazendo pessoas que foram importantes na trajetória dos 33 anos de Antares, isso mesmo, 33 anos de história. Estamos aqui compartilhando com vocês toda essa trajetória e sempre trazendo conhecimento. E hoje a gente vai estar aqui com um convidado muito especial. Ele é coordenador de vendas da RD, ele é graduado em marketing, tem 13 anos de experiência na área comercial, 7 anos no mercado de marketing digital, foi sócio de agência e de empresa no mercado de fitness. Eu sou Júnior Guerreiro, eu sou o diretor associado da Antares, estou aqui com a Andréia, minha sócia. Andréia, dá um alô aí pra gente, rapidinho. Oi, pessoal. Estamos aqui mais um Antares Cast com o nosso querido Caio Vidal. Vocês vão ver aí algumas dicas de ouro, então fiquem ligados e prestem bastante atenção no que ele tem a dizer aí. Olá, pessoal. Então, Caio, que alegria ter você aqui, claro. Antes de tudo, dá um alô aí para o pessoal que está nos escutando, que está curtindo o nosso podcast. Fala, pessoal. Primeiramente, agradecer aqui o convite ao Júnior Guerreiro, à Andréia. Estou muito feliz em participar desse podcast e também do evento. É uma honra fazer parte desse momento e da história da Antares, 33 anos, então já parabenizando também a agência, uma baita história. Engraçado que, você falou que eu sou uma peça importante para Antares, mas gostaria de reafirmar, vocês são importantes para a minha história também. Nesses 4 anos aqui de RD, daqui a pouco eu aprofundo um pouco mais, vocês fizeram parte da minha história e eu cheguei onde cheguei também para participar aí um pouquinho dessa parceria entre RD e Antares. Então, agradeço demais estar participando aqui com vocês. Eu falava para você aqui logo no início que nós somos muito gratos à RD. Vou me reportar ainda como resultados digitais. Eu sei que agora RD Station, com resultados digitais. Eu falava para você que foi uma espécie de virada de chave, sabe? Eu acho que há um Antares antes do contato da parceria com a RD e um Antares depois. A gente aprendeu muito, a gente criou muito, a gente se estruturou muito melhor a partir do momento em que a gente começou essa parceria lá em julho de 2017 com o Max Galber, né? Foi tanta gente bacana. Depois veio você, a Cátia Abreu, a Lígia Alface e mais na frente Débora Veras, e aqui estamos nós hoje. Caio, eu queria começar essa conversa da gente trazendo uma coisa que sempre me chamou muita atenção, e eu me lembro quando você foi falar da gente, me ajudou muito com um olhar que você tem do prisma da sua experiência com a agência. Conta um pouco isso, dessa tua experiência de ter estado assim, lado a lado com os problemas que as agências recorrem, e conta também como é que você chegou na RD, como é que foi toda essa trajetória aí. Cara, bacana. Não sei se eu contei isso em público aqui, mas acho que vai ser legal compartilhar um pouco com vocês. A minha trajetória com agências e digitais de publicidade começou na faculdade. Eu fiz faculdade de marketing na Embi Morumbi, em São Paulo. E desde lá a gente fez projetos assim, com grupos de ter agência e tudo mais. Então sempre gostei do modelo de negócio de agência. Assim. Tinha alguns outros amigos que já trabalhavam no mercado e me chamava muita atenção. Então lá em 2011 que eu comecei a faculdade, eu já tinha esse contato, já tinha esse interesse com o modelo de negócio business agência. Depois fui para o mercado, meados de 2014 para 2015 foi que eu realmente me inseri assim, no mercado e comecei a trabalhar diretamente com agências. Tem uma experiência numa empresa que eu trabalhava, que eu vendia projetos de pesquisa de mercado, monitoramento de redes sociais, onde essa empresa fornecia inteligência para as agências entregar aos clientes finais. Era clientes grandes, assim, Unilever, JBS e outras grandes aí do mercado. Então, eu atendia de forma indireta agências de publicidade como W. McCann, Yugi Rubika. Então, eu me inseri muito nesse ecossistema de agências. Eu já gostava, então, só potencializou essa vontade aí de continuar trabalhando com agências. Voltando um pouquinho para a história, assim, eu fui sócio, eu falo que eu fui sócio, assim, mas era uma agência muito pequena, era do meu irmão. Hoje ela existe até hoje,
E na época era ele no quarto dele, o sócio dele, ele morava na mesma casa que eu, e eu falei, cara, deixa eu trabalhar com vocês, deixa eu vender aqui uns projetos, vocês estão crescendo e tal. Eu falei, não, vem trabalhar com a gente aqui. Fui um business partner praticamente, e desde que eu entrei, essa minha saída, assim, foi em 9 meses de experiência que eu tive lá, foram mais de 40 clientes que a gente fechou nesse período, criei processos, então entendi realmente a dor dessa pequena agência, de eu ser urgência, qual que é a dinâmica, né, de colocar um cliente novo para dentro e etc. Então, fiz muito outbound, muito cold call, muito e-mail, aprendi, errei. Então, tenho esse core aí de ter essa experiência. E hoje ainda sinto muita vontade de empreender, talvez, nessa frente, sabe? Então, tenho um carinho enorme por agências. Antes de vir para a RD, eu estava trabalhando como venda sênior numa agência parceira, e por 9 meses, e eu vendi RD, então tive a experiência de ser agência vendendo RD, é o que vocês fazem hoje, né, estar ofertando dentro do projeto, palestrava, criava eventos ali junto com essa agência, foi quando eu convidei a RD para um evento, como vocês estão fazendo agora, convidou um profissional da RD para participar, e esse profissional gostou muito de mim, a gente trocou uma ideia, e ele me fez o convite de participar do processo seletivo para a vaga de farmer, que é essa vaga onde eu sou o coordenador do time, né, onde a gente gerencia um portfólio de agências e ajuda essas agências a crescerem e alavancarem os negócios. Foi aí que eu falei, putz, cara, eu acho legal, uma oferta bacana, Floripa, nunca tinha vindo para Floripa, eu sou paulista, daí topei, entrei na RD em 2017 também, maio de 2017, e cá estou, completando 4 anos, fiquei na job de farmer por 2 anos e 9 meses, trabalhando na frente, no front mesmo, vendendo, entrando junto nas negociações, e há 1 ano e 2 meses eu assumi um time de farmers. Hoje eu coordeno aqui o time de vendas de 8 pessoas ao total, que varia 6, 7, 8 pessoas, depende do mês, e a gente está crescendo cada dia mais. Perfeito. Eu queria aproveitar e trazer agora para o tema do nosso podcast, que é montar e gerenciar um time de vendas. Agora, recentemente, você teve uma palestra que tratava exatamente do tema que eu acabei de falar, e na palestra você monta um mapa da mina passando por 3 pilares para se ter um time de sucesso. Um deles trata de um dos pontos que são primordiais para se obter sucesso, que são pessoas. Fala um pouco desse eixo, fala um pouco agora, considerando esses momentos de pandemia, diante de todas essas dificuldades que a gente vem passando, de ter que selecionar, ter que treinar e ter que cuidar da gestão, o que é que pode ser feito? Boa, Júnior. Vale reforçar assim, que todo o conteúdo que eu trouxe desse tema da palestra, de como montar e gerenciar um time de sucesso, reforço muito que o que eu falei é tudo prática. Eu aprendi na prática, não é nenhuma fórmula mágica de mercado, nenhuma metodologia que não existe, me deu uma coisa nova, não. É tudo que eu aprendi nesses 13 anos na carreira de vendas em diferentes empresas que eu passei, principalmente aqui na RD. Então é um conteúdo bem prático. E eu sempre começo e reforçando aqui que um bom time de vendas, o que um bom time de vendas precisa ter, e na minha visão, um bom time de vendas precisa ter sangue nos olhos. Ele precisa bater meta. Então, acho que esse é o primeiro mindset que a gente precisa ter, tanto o vendedor quanto o gestor. Ele precisa ter esse mindset que time bom é time que bate meta. Não adianta você ter um time de vendas ali numa empresa com metas setadas que não bate meta, ficam em 80, 90. Então, a gente sempre tem que ter esse espírito de bater meta. Aí eu entro no pilar de pessoas. Eu acredito muito em 3 pilares, que eu chamo de PPT. Processos, pessoas e tecnologia. Falando de pessoas, já fazendo esse link, pessoas que têm esse mindset também. E eu sempre sugiro assim, de buscar isso já na entrevista, já na contratação. Tem alguns processos aqui que a gente faz para determinar qual tipo de perfil ideal que a gente busca ali de um vendedor para dentro da nossa operação, mas também provoco vocês e outras empresas que fazem isso, contratar baseado na cultura. Qual cultura do seu time atual? Qual que é a cultura da tua empresa?
Qual o perfil de vendas de profissional que você busca no mercado hoje? E o que melhor vai se encaixar aos valores da empresa, da agência. Então, a gente, antes de ir para o mercado buscar contratações, a gente sempre alinha culturalmente qual é o perfil que a gente precisa. Porque se você contratar errado uma pessoa que não está alinhada à cultura da sua empresa, você pode ter vários gaps aí depois, né? Você pode ter um time que vai olhar para você, putz, você contratou uma pessoa que tem nada a ver com o meu time, não se encaixou, talvez uma pessoa que não tem essa cultura de bater meta, uma pessoa um pouco mais retraída, enfim, alinha primeiramente essa cultura versus o resultado que você quer. Um ponto legal também, o Júnior, aqui, que a gente preza bastante é os treinamentos, assim. Quando a gente contrata uma pessoa, existe um período de onboarding e ele é super importante para fazer essa imersão desse novo profissional dentro da cultura da tua empresa. E aí você falou de home office, né? Hoje o nosso onboarding, ele dura em torno, né, de 1 mês de treinamentos. Então ele tem todo um onboarding estruturado. Essa pessoa, ela aprende primeiro sobre o Business RD, ele tem um projeto aqui real, ele precisa ter uma empresa real para ele fazer um projeto de inbound marketing para essa empresa. Então, eles se juntam em grupos e esses grupos fazem um projeto real, aprendendo a mexer na ferramenta, trazendo toda a metodologia, que assim ele absorve mais o conhecimento. Pós-período, ele entra realmente na job que ele foi contratado, no caso aqui, na nossa de vendas, né? Ele tem mais um onboard, mais um período ali para ficar aprendendo sobre a nossa operação. Aí entra CRM, tecnologias e etc. Mas é super importante para ele aprender primeiro onde ele está entrando, onde está tentando. E aqui a gente não tem treinamento somente para quem entra. Pode falar. Então, vocês focam mais na atitude e nas características da pessoa em si do que propriamente no conhecimento sobre o tema ou sobre a área, não é isso? As características da personalidade da pessoa, esse sangue nos olhos, esse interesse, né? Depende dos times, assim. O primeiro filtro que a gente faz, a primeira parte da entrevista, é uma entrevista onde a gente alinha a cultura. Então, eu, como coordenador, não participo desse processo. Quem faz essa primeira etapa é Talent Manager, é o time de TM aqui da RD, que faz esse filtro inicial para alinhamento de cultura. Eu participo muito da entrevista técnica, que aí eu avalio realmente se essa pessoa tem skills e técnicas de vendas necessárias para entrar na nossa operação. Aí é uma parte mais técnica e realmente eu avalio experiências em vendas e tudo mais. Legal. Caio, boa parte do mercado, né, eu acho que a maioria das empresas, em todos os segmentos, a gente vê que ainda existe muita dificuldade de implantar as ferramentas de tecnologia, né, a tecnologia para as vendas, como CRM, como ferramenta de captação de leads e nutrição de leads. O que você acha que deveria ser o primeiro passo, né, para essas empresas para mudarem esse cenário, que a gente sabe que é muito difícil você escalar a venda se você não tem ferramentas, né? Então, e qual seria o que você diria assim que seria importante para mudar esse cenário e como as pessoas veem essas ferramentas? Que muita gente acha que é complicado, vai complicar o processo você ter que implantar um CRM, por exemplo, ou implantar uma outra ferramenta, né? Uhum. Bom ponto, André. Eu diria que dar um passo para trás é importante. Quando eu falo dar um passo para trás, analisando a parte de processos. Realmente a empresa tem um processo bem definido? Realmente ela construiu um processo pautado ali na experiência do cliente? São algumas perguntas que essa empresa precisa responder. E no meu caso aqui, para montar times de venda de sucesso, o processo para mim é um dos pilares principais dessa tríade que a gente está conversando aqui, né? Que é pessoas, processo e tecnologia. Então eu diria que seria processo. E dentro de processos, André, eu sugiro muito ter clareza quais são as etapas do funil de vendas, qual o objetivo de cada etapa e o tempo de cada etapa que ele vai levar. Tem muita empresa que fala assim, eu tenho um time comercial, eu tenho um processo. Legal, qual que é o seu processo? Eu atendo, eu ligo, depois eu fecho. Tá, mas qual que é o processo? O que se você contratasse alguém do zero? Como que você treinaria essa pessoa?
como que você vai ensinar, como você vai repassar esse conhecimento. Então, acho que para responder, antes de contratar uma ferramenta, tem um processo bem definido. Tem escrito isso, a gente chama aqui na RD de playbook, a gente tem diversos playbooks para cada área, que é basicamente um manual. Você tem um manual de o que realizar se isso acontecer. Então, a gente tem realmente processual, assim, caiu um lead aqui no CRM do vendedor, primeira etapa que ele vai fazer é uma qualificação, por exemplo. Ele vai pesquisar o site, vai entender ali a maturidade digital desse lead, ele vai fazer a primeira abordagem, como? Tem um pitch sugerido, então é processual, assim, e hoje, se a gente tem esse tipo de processo e segue esse processo, eu consigo te responder, por exemplo, que de lead para on, os meus vendedores têm uma taxa de eficiência de 40%. Se eu quiser bater minha meta ou crescer o meu negócio, eu sei que eu preciso ter X leads ali para bater minha meta com uma eficiência de 40%, por exemplo. Então, eu analiso muito esse ponto também dentro do processo. Que tipo de informação eu estou munindo para eu analisar esses dados? Que a gente chama de lead indicators, lag indicators, depois a gente pode aprofundar também um pouco mais sobre isso. Mas, respondendo a sua pergunta, primeiro analisa o processo, tem um processo bem desenhado, para depois a gente vir acoplar aqui com as ferramentas necessárias. Eu tenho uma pergunta na sequência, mas eu acho que Caio já, de certa forma, respondeu, porque eu ia exatamente trazer que em busca desse resultado de sucesso, hoje o monitoramento e o olhar analítico para os indicadores é fundamental. E eu ia perguntar os dados, né? Dessas... Como, André? Desculpa. Os dados, né? Você ter dados e aprender a analisá-los, né? Aí eu ia perguntar exatamente quais as métricas que ele destacaria como indispensáveis. Mas eu acho que essa pergunta, de certa forma, já foi respondida. Deixa eu já aproveitar o gancho e trazer a questão seguinte. Na palestra, você falou sobre Forecast, tá? A sua palestra. Foi um dos pontos assim, mais valiosos que você indica como mais valiosos na estratégia de venda, que eu acho que tem muito a ver com o que você falou agora há pouco. Fala para as pessoas ainda que não estão habituadas com esse termo, eu acho que foi uma novidade, inclusive para as pessoas que estavam no evento segunda-feira. Fala de novo o que é Forecast e quais os benefícios que ele propicia dentro desse processo de venda. Boa. Bom, forecast de vendas, e aí sendo bem objetivo assim, na resposta, é quando a empresa faz uma previsão de quantas novas vendas ou clientes ela terá em um determinado período ou fluxo de trabalho. No nosso caso, o forecast aqui ele é mensal. A gente pode quebrar ele aqui por dias, semanas, meses, quarters, semestres e anos, tá? A RD é uma empresa que busca muita previsibilidade. Eu acho que a maioria das startups aí também busca muita escalabilidade e previsibilidade. Isso já está um pouco mais intrínseco aí no nosso vocabulário. E o forecast de vendas ele é importantíssimo para você entender como estamos nessas previsões e como estamos aí em relação ao plano estratégico da empresa. Vale destacar aqui alguns benefícios para vocês, caso vocês não tenham um forecast ou querem aprofundar um pouco mais, que é ter previsibilidade. A ideia aqui é a gente ter previsibilidade. Eu destaco aqui 3 benefícios principais. Primeiro, previsão de receita a curto prazo. Se eu, como diretor de vendas, falo para o meu diretor financeiro que esse mês eu vou entregar 120% da minha receita prevista, o diretor financeiro ele já vai ter noção de que esse mês ele pode ter uma banda a mais para gastar aquela verba com contratação, com adiantamento, com alguns investimentos, com algumas compras de equipamento. Então, ele pode ter essa previsão também de receita e se previsionar. Ao contrário, também pode acontecer. Eu, como diretor de vendas, posso falar assim, ó Júnior, esse mês o time de vendas está programando fechar 60% da receita. A gente vai ter um gap aqui. Como que o diretor financeiro pode fazer manobras financeiras para não ter um gap muito grande dentro daquele período? Então, o forecast ele serve muito para calibrar todas as áreas e também para ter esses indicadores muito bem alinhados da operação. Segundo benefício aqui do forecast, plano de ação. Caso as previsões não sejam positivas, a gente tem um tempo hábil para criar um plano de ação para buscar esse gap. Nesse caso que eu falei, se a gente tiver programado para entregar 60% da minha meta e eu sei disso,
no dia 2 do mês, eu tenho ainda 28 dias, basicamente, no mês cheio aí, para buscar minha meta. Aí eu crio planos de ações de acordo com o meu processo, de acordo com os indicadores, para que eu consiga buscar esse gap, ou no mínimo diminuir esse gap financeiro que eu posso causar para a empresa. E o terceiro é cadência de resultados. Como eu disse, time bom é time bate meta. Então, todo time de vendas ele deve buscar cadência de entrega. O que eu quero dizer com cadência? Aquele time ou aquela empresa que bate 140% no mês, 60% no outro, 120% no mês, 40% no outro, ele está nessa gangorra, ele não tem uma estabilidade financeira. Então você precisa e deve, os gestores aí de vendas, os diretores de vendas, tem que ter esse compromisso de ter cadência, tem que entregar 100, 110, 98, 100, 110, isso pra gente cara como cadência e preza muito aqui dentro da RD também, de ter essa previsibilidade e esse crescimento sustentável do negócio. Perfeito. André? Só uma coisa, então é melhor ter 80 todo mês do que um mês 60, outro mês 120, né? Pelo menos você sabe o que é que você pode esperar, não é verdade, Caio? Exatamente. O melhor é ter 100% todo mês, né? Esse é o melhor dos cenários. Desculpa, André, tem um componente aí também que você tinha falado antes, né? Que é um exemplo claro do que você falou agora há pouco, que é quando você diz que você sabe o montante de leads que você precisa gerar que vai te dar 40% de receita, né? Está muito dentro da prática do que seria esse instrumento no processo de vendas. André. Eu acho que, complementando aqui também, Júnior, com isso, vou abrir algumas informações. Por exemplo, meu time, 60% da nossa meta do mês, ela vem de oportunidades que eles abrem dentro do mês e fecham dentro do mês. Então, 60% do meu resultado vem de coisas que eu ainda não sei que vai acontecer. Se eu estou no 60% da minha meta ali, eu preciso construir ao longo do mês, porque eu não tenho ainda. 40% do meu resultado, ele vem das negociações passadas, que eu já estou trazendo aqui há um certo período de tempo. Geralmente, 2 meses, 1 mês atrás, a gente ainda carrega que a gente chama estoque de negociação. Eu considero estoque. Aí, como que eu faço para calibrar? Tá, Caio, então você vai chutar ali quanto que você vai entregar? Não. O que eu faço? Eu começo a calcular o ritmo que eu levanto essas oportunidades. Aqui, para mim, eu preciso estar, como time aqui, por exemplo, 20 oportunidades por dia. Se eu sei que meu time, no dia a dia, está levantando 12, 11, eu sei que eu não vou bater minha meta, porque o meu ritmo de novas oportunidades está lento. Aí eu, como coordenador, preciso entrar e atuar junto com o time em planos para a gente levantar mais oportunidades, fazer prospecção, fazer mais ações one-to-many, um para muitos, fazer webinars, puxar mais à frente aqui das carteiras para que a gente consiga levantar mais oportunidade. Mas é meu papel como gestor entender esses indicadores. Se eu não tenho um controle desse indicador, eu não sei, eu fico muito aquém da sorte, sabe? E cada vez mais a RD é uma empresa data-driven, a gente pensa e respira dados. Um fato aqui, que eu gosto de fazer uma analogia, que eu estou pilotando um carro na chuva e eu preciso entender os sinais que esse carro me passa. Qual a minha velocidade média, quanto tempo eu vou chegar lá, se tiver um acidente aqui, quem vai me avisar? É o Waze, como que vai ser esse aviso? Então, eu tenho o meu painel de controle aqui e eu tenho o meu caminho para seguir. Se alguma coisa acontecer de errado no caminho, ele vai me avisar. E esse painel de controle são os indicadores. Quais indicadores você precisa olhar todo dia? Você precisa estar atento. Acordou aqui, você vai tomar um café da manhã, você precisa analisar. Eu tenho algumas aqui que eu analiso, que é levantamento de OP, é taxa de conversão por etapa. Se eu tenho uma etapa aqui bem construída, eu sei que de solução, uma demo que o meu vendedor faz, de 10 demos que faz, ele coloca 4 para negociação, porque ele tem uma taxa de eficiência de 40%. Se eu tenho 10 negociações no meu pipeline, ele tem uma eficiência de 20%, eu vou fechar 2, por exemplo. Então tá, se eu preciso fechar 4, eu preciso ter o dobro de negociação. Como que eu tenho o dobro de negociação? Fazendo mais demo. Como que eu faço mais demo? Fazendo mais ligação. E aí eu chego no acionável aqui, no plano de ação para cada vendedor. Aí eu consigo chegar, falar, Júnior, putz, eu tô vendo aqui que você fez só 10 demo. Para você bater sua meta, você precisa de 30. Como que você vai se organizar nesses próximos 5 dias para fazer essas mais 10 demos, por exemplo? Aí você se organiza, já sabe os parceiros ou os clientes que você vai ligar. Então, a venda ela fica muito mais racional. A gente está falando aqui de ciência, matemática, estatística, para a gente colocar em prática. E aí a gente tem previsibilidade e consegue ter um forecast mais assertivo. A gente tem visto muito, né, essa questão de venda é ciência, né? Venda não é arte.
Então, cada dia mais venda é ciência. A gente tem dados para orientarem a gente tem todas as estatísticas, então vamos usar, né? Passou aquela época do cara que tem que ter só o carisma, tem que ter base também. André, esse é um dos comentários que o Caio faz no encerramento da palestra. Vendas não é arte, vendas é ciência. Mas é um ponto importante, André. Eu acredito muito, analisando a história da venda, né? A gente tinha lá em 1960, a gente tinha a venda muito porta a porta, que sim, era outras skills. Os vendedores, eles tinham que ter um relacionamento, tinham que ter, né, uma boa fala, e ainda tem que ter boa fala, mas eram outras skills que eram necessárias para desempenhar aquela job de vendas. Hoje, inside sales, no mundo que a gente vive, principalmente remotamente, a gente está trabalhando muito consciência, muito processo. Tanto é que eu entrevistei esses dias uma pessoa e ela falou, putz, Caio, eu não sou o vendedor que é extrovertido. Eu lembro até hoje. Eu sou a pessoa que eu baixo a cabeça, faço o número de calls e executo o processo. Isso pode ser um problema. Eu falei, cara, pelo contrário, é esse tipo de pessoa que eu quero. Eu quero realmente a pessoa que siga o processo, saiba fazer e executar. Tem aquela velha estigma, né, que o vendedor é extrovertido, que é o que mais fala no escritório. Não é isso. Eu tenho vendedores no meu time que são tímidos, extremamente introvertidos, mas são top performance, eles fazem muito bem o processo. Então, a gente consegue bater no peito e falar que sim, vendas é ciência, não é arte. Até ajuda você a ouvir mais do que falar, né? Isso. Exato. Esse exemplo que você trouxe, puxa vida, vai ser muito valioso para quem está escutando a gente agora. André, por favor. A gente começando o ano, quais são as expectativas e que você pode revelar e trazer para a gente das novidades na RD Station? O que é que está sendo preparado para os clientes para esse ano? Você tem alguma coisa que possa escapar aí para a gente? Revelar, contar. Olha, uma análise muito minha, assim, também, que será um ano incrível, apesar do que a gente está vivendo, né, tirando essa ótica de pandemia, eu sei todo o contexto, né, e respeito muito o cenário, enfim, mas olhando para o âmbito negócios, 2020 foi um ano muito bom em relação a crescimento, a vendas, principalmente para o cenário de marketing digital. Eu vejo que a gente teve um salto quântico em relação a isso, muitas empresas que não vendiam no online, de repente se encararam num sistema de que, putz, se eu não vender online, eu quebro. Com isso, alavancou muito o negócio digital, né? Então, as empresas aqui estão olhando muito para, putz, eu preciso ter uma operação online, preciso ter um processo de venda online, eu preciso gerar leads online. Então, isso fez com que a RD surfasse uma onda aqui muito boa, e alguns mercados aqui prosperaram bastante em relação ao crescimento de cliente. Obviamente, mais uma vez, respeitando muito o momento que a gente está passando da saúde nacional e mundial. Para 2021, eu vejo que é um cenário que continua positivo. A RD está olhando muito aqui para investimento em produto. Então, uma coisa que eu posso trazer para vocês é que a gente está olhando muito para dentro de casa e ajustando cada vez mais, trazendo novidades e features novas para que o nosso software seja cada vez mais competitivo. Acabamos de ganhar diversos prêmios no B2B Awards, que é um dos maiores prêmios de tecnologia no âmbito mundial. Então, ganhamos em diversas categorias. Uma outra frente que a RD vai atuar muito é essa integração de marketing e vendas. Então, a gente tem uma startup dentro de casa, que é o RD Station CRM, que está crescendo cada dia mais, trazendo diversas novidades, e temos bons planos também de investimento em produto nesse sentido. Por quê? A gente acredita muito nessa integração. Cada vez mais as empresas que integrarem o marketing com vendas, elas extraem mais resultado. Você tem um funil ali completo. Marketing gerando leads, vendas colocando esses leads para dentro de casa. E aí, uma máxima aqui, um outro jargão que a gente usa, marketing é bola na área e vendas é bola no gol. É o papel, sim, do time de marketing gerar esses leads. Tem muita empresa que fala, mas o marketing é fazer panfleto, marketing é fazer brinde. Não, o papel do marketing aqui nas empresas é gerar leads, é gerar oportunidades qualificadas. Com isso, o time de vendas tem aqui mais tração para acelerar e também conseguir ter mais previsibilidade no crescimento. Muito bom. Deixa eu aproveitar essa sua resposta para tentar ver se eu junto já duas questões. Antes de fazer só um comentário, eu acho que o grande desafio que a gente tem à frente, e foi perfeito o senhor fala, é fazer com que essa sinergia aconteça, marketing e vendas. O propósito não é sem propósito, não foi fora de uma estratégia que a gente trouxe esses dois assuntos muito fortes
para esse evento que nós já realizamos dia 22. Marketing já era algo que estava muito no DNA, mas trazer vendas com força é fundamental. E aí eu tinha dois comentários, né? O primeiro é sobre o CRM. Eu tenho usado o CRM, acho que o CRM tem avançado bastante. Mas eu percebo que muita gente, quando a gente vai falar sobre ferramenta, eu tenho muito cuidado quando eu vou oferecer o CRM, porque a minha vontade, cara, é a gente em breve está lançando todo um departamento para chegar junto dos clientes e fazerem essa transição. Se você pegar um mercado imobiliário, que é um mercado que está num momento extremamente aquecido, né, bacana, e fala para os benefícios da ferramenta, eu percebo que os olhos das pessoas brilham. Mas aí eu tenho muito cuidado de dizer o seguinte, mas a ferramenta não vai fazer nada sozinha. Se você não tiver toda uma condução, um hábito, um dia a dia de uso, ela não vai acontecer. E aí, eu me lembro que na sua palestra, você fala que para a gestão de vendedores é fundamental ter rituais e boas práticas. Isso você apontou como fundamentais. Que dicas você podia já compartilhar com a gente como fundamentais em uma boa gestão de vendedores? Práticas e rituais. Boa pergunta, ô Júnior. Mais uma vez, assim, não está escrito em pedra, é um assunto que ele está cada dia mais em alta. Quais são os melhores rituais de times, principalmente times de vendas remotamente? Confesso que no presencial ali a gente tinha muitas interações, dinâmicas, stand-ups que a gente puxava, o próprio happy hour, o time de vendas adora, né? Happy hour, comemorações e tal. E hoje a gente não tem essa ferramenta, que é o presencial, e a gente precisa cada vez mais inovar. Então eu confesso que estou consumindo bastante conteúdo nesse sentido, ouvindo muito podcast de outros líderes de vendas. O que eu vou passar aqui são rituais que a gente encontrou, que são eficientes e que a gente cada dia mais está evoluindo, mas, mais uma vez, não está escrito em pedra, sabe? O que a gente faz aqui são basicamente três one-on-ones, que é um a um, é o líder e o liderado. A primeira one-on-one que a gente faz do mês é uma one-on-one, onde a gente olha para performance, e aí é dados aqui, ciência, onde eu analiso como foi o mês passado desse vendedor e qual o plano de ação baseado nesses dados que ele gerou no mês anterior. Então, aqui a gente está trazendo a ciência para dentro do processo para a gente conseguir construir, mais uma vez, o forecast de venda. Então, a gente fala muito e nesse âmbito que é muito coach. Eu estou entendendo junto com o vendedor como estão os números dele, como está a performance dele, e aqui eu sou um líder muito voltado para o coach para ajudar ele a performar, a ter uma performance melhor aqui de vendas. Entender porquê também, né, das coisas. Exatamente. Esse é o propósito final, né? Entender o porquê daquele dado. Se ele não bateu meta, não é eu chegar aqui e falar, Júnior, você não bateu meta, André, você não bateu meta, e aí? Eu não sou dessa maneira, a gente não pode tratar assim, mas refletir, o que levou você a não bater meta? Na sua visão, o que levou esse dado aqui? Você enxergou que talvez essa informação aqui possa estar um pouco desajustada? Ou você fez o volume de call suficiente para chegar nesse número? Ah, não fiz. E o que você poderia fazer, então, para ter um volume maior nesse sentido? Ou o tipo de call que você está fazendo é uma call que deveria ser feita? Então, você reflete junto com o vendedor para chegar numa resposta. Então, você está conduzindo realmente essa conversa. Uma segunda conversa que a gente tem com o time de vendas, a gente chama de one-on-one desenvolvimento. É uma one-on-one, a gente fala sobre a pessoa, profissional, e quais são as skills que ele precisa desenvolver para desempenhar a job dele. Se ele estiver desempenhando já em alta performance, um high performance, a gente fala aqui já de próximo step. Qual que é o próximo step desse vendedor? É subir de nível? Ele evoluir aqui de nível 2 para 3, 3 para 4? Ganhar uma promoção técnica, por exemplo? Ou, em alguns casos, os vendedores querem seguir uma linha de gestão. Então, a gente já preparar esse vendedor para uma gestão, que foi o meu caso. Eu quis seguir uma linha de gestão, era vendedor e fiquei aí nessa linha de desenvolvimento para a carreira de gestão. Então, a gente tem papos de carreira, papos de desenvolvimento, e o gestor é que ele desenvolve o time nesse sentido. De reuniões, cara, assim, é batidão. Eu falo que é o batidão no nosso dia a dia, é tocar o bumbo, a zabumba, porque o ritmo não pode parar. Então a gente tem uma reunião toda segunda, 9 da manhã, galera, é isso, a semana é essa, a nossa meta é essa, ritmo tá assim, assado e boa, pau na máquina. Nas quartas-feiras a gente tem uma reunião aqui mais de descontração, happy hour virtual. Confesso que o pessoal não engaja muito, porque tá todo mundo, às vezes, cansado da tela de computador, 18 horas, pô,
Então, assim, às vezes rola, às vezes não rola, mas eu mantenho, porque às vezes é um papo descontraído e é legal ter. E sextas-feiras, todas as sextas-feiras é ritual de forecast, de calibrar nossa previsão de vendas. Aí eu sento com todo o time e falo como foi a semana, como estamos de ritmo, de oportunidade, como estamos de oportunidades e quanto que a gente vai entregar por mês. Que aí eu reporto isso para a empresa, né? Quanto que o time ali está comitando. A gente faz bastante role plays, não sei se vocês já conheciam essa metodologia, mas 3 vezes por semana, pelo menos, a gente senta em grupos e treina possíveis cenas reais, assim, que pode acontecer no dia a dia, objeções que podem acontecer. Então, por exemplo, se o Júnior me falar, Caio, eu estou numa call com o Júnior é meu cliente, eu sou vendedor. O Júnior fala, Caio, está caro demais contratar de vocês, o preço está caro. A gente treina isso dentro de casa. Então, todos os vendedores que você se deparar no time da RD vai ter um pitch muito parecido, porque a gente afia o machado. Quando o time vai para o front, vai falar com o cliente, ele já tem as objeções aqui para quebrar. Como que ele quebra a objeção? Ele isola a objeção? Tem essa saída. Então, ele nunca está despreparado. Se você tem um vendedor despreparado aqui para tratar essas objeções, provavelmente ele não vai converter bem ali no final. Então, afiem bem o machado antes de ir com o machado desafiado e não cortar nada, né? Mais fácil você perder tempo aqui treinando seu time para ser mais eficiente. Júnior chama isso, né? De fazer o advogado do diabo, né, Júnior? Maravilha, a gente está caminhando para o final. Todas as possibilidades do que pode dar errado e poder já fazer a vacina. Só uma curiosidade, eu comentava isso com o André e eu cheguei a brincar com o Farm, eu acho que foi com a Lígia, eu falando com a Lígia, que eu achava também que na RD o pessoal tinha um treinamento com os Farm de falar rápido, porque Max Galbert, Lígia, você era o cara que falava mais tranquilo. Eu disse, vocês têm um treinamento? Eu perguntei sério. Aí Lígia deu uma gargalhada, assim, porque era impressionante. A gente está caminhando para o final e tem uma coisa que quando dá lembrança, porque às vezes a gente fica tão envolvido aqui que esquece um pouco o roteiro, mas hoje eu fiz questão de deixar aqui salvo para não esquecer. A gente acredita muito na figura da leitura, do livro, tá? Inclusive, recentemente, a gente fez uma doação à escola aqui da universidade, teve como é que se diz? A satisfação da gente estar vivendo esse momento, eu, o André, a Verônica, que é a esposa de Sérgio, e a gente fez uma doação de livros à universidade aqui. E livro é algo que sempre está muito no radar da gente. Que livro você indicaria aí para o pessoal que está nos escutando e emendando com isso, como eu sei que a gente também está ainda num momento de pandemia, está todo mundo muito ligado em filmes e séries, tem algum filme ou série que podia, apesar de trazer esse momento aí de puro diversão, mas que pudesse trazer alguns insights de venda, o que é que você indicaria? Muito bom. Esse ano também coloquei aquela tal da meta de livros, né, por ano ali, 12 livros, um livro por mês, e já cumpri pelo menos a de janeiro, estou finalizando de fevereiro. Eu indicaria o primeiro livro que eu li esse ano, é um livro que mudou, e sendo bem sincero, assim, minha forma de pensar, atuar e também das minhas rotinas, assim, ele chama Essencialismo. É um livro que ele mostra da gente fazer menos, ele prega da gente fazer menos, porém com mais qualidade. Mas não é fazer menos por fazer, é a gente fazer com o foco necessário naquela situação. Então ele tem várias metodologias, então é um livro pragmático, traz para você o passo a passo para você começar a ser uma pessoa mais essencial. E tirar da frente coisas que não vão trazer o seu resultado ou não vão colocar você no seu objetivo. Quantas tarefas a gente não faz que a gente não precisava fazer? Por exemplo, a tal da reunião que poderia ser um e-mail. Às vezes uma reunião de 1 hora, você pode fazer em 20 minutos. Então são coisas básicas no nosso dia a dia que minam o nosso tempo, a gente acaba ficando atarefado com um monte de coisa, aquela sensação de que, putz, minha vida é só trabalho, minha vida é só reunião e etc. Mas ele defende muito que é nossa responsabilidade, o tempo é nosso. Se a gente não decidir o que a gente for fazer, alguém vai decidir por nós. Então, putz, indico para todo mundo, assim, não só no âmbito profissional, mas também para a vida, que é um livro bem legal. Assim, já tinha, várias pessoas tinham me indicado, mas quando eu li, mudou drasticamente essa minha rotina. Falando sobre série ou filme, eu vou indicar uma série que também me inspirou muito no ano passado, no final do ano passado, que chama The Playbook.
conta a história de 5 técnicos, e cada episódio, são 5 episódios, cada episódio é um técnico de esporte, aí fala sobre a técnica de futebol americano, de futebol soccer dos Estados Unidos ali, fala sobre o Mourinho, que dirigiu o Chelsea na época, fala sobre o técnico de tênis, enfim, e como cada um lidou com um profissional ou com times adversos, assim, eram momentos diferentes de times, desde o time top performance, que era o futebol americano, o futebol feminino, que era a Jill Ellis, e eles ganharam tudo, assim, todas as Copas do Mundo e tal, e ela queria ganhar a 5ª Copa, era o Penta, e como ela motivava um time que ganhava tudo, e ela contava a metodologia de como ela motivava um time que ganha tudo, ou ao contrário, no outro episódio, era uma técnica que estava com um time que não ganhava nada, e ela precisava motivar esse time, qual metodologia ela usou, e putz, me inspirou demais, assim, como líder. Fica a sugestão aí desses 2 cavaltes aí. Show de bola. Caio, a gente está caminhando para o final. Puxa vida, foi muito rápido, como fluiu, né? Foi uma delícia esse papo que a gente teve. Eu tenho certeza que a gente tem um material aí que o pessoal que está nos escutando vai aproveitar muito, bastante. Eu quero, mais uma vez, aqui em nome de toda a equipe da Antares e das pessoas que estão nos escutando, agradecer aí você tirar um tempo na sua agenda, que eu sei que é tão corrido, numa semana aí, a gente está gravando esse podcast logo depois do Carnaval, ele vai ao ar na próxima semana, estou tendo esse cuidado de torná-lo um pouquinho mais atualizado, mas foi uma semana muito complicada aí. Eu queria a Andréa falar um pouquinho para encerrar e deixar a palavra final com você, Caio. Então, pessoal, como vocês ouviram aí, a gente não pode continuar tratando vendas como a gente via antigamente, né? Aquele cara que ia lá e ganhava o cliente na conversa. Hoje em dia, você tem que pensar na dor do cliente, você tem que escutar, você tem que usar dados e informações que estão disponíveis para transformar esse perfil de vendedor em um cara que às vezes era até mal visto, né? Aquele vendedor que saía empurrando coisas no cliente, para um cara que, na verdade, hoje está querendo ajudar você, que está querendo resolver o seu problema, resolver a sua dor. Então, esse novo cenário aí merece muita atenção, porque quem não prestar atenção nessa mudança e quem não se adequar a os novos tempos, né, as novas tecnologias, vai acabar perdendo dinheiro e perdendo um tempo precioso que poderia ser investido em treinamento, em aquisição de novos clientes, só fazendo o vendedor ir de porta em porta e ligar, perder horas só ligando para aleatoriamente. Então, é isso. Vamos ficar atento à nova realidade do que é vendas. E, bom, agradeço, chegamos ao final aí, prazerzaço participar desse bate-papo. Estou saindo com a sensação que a gente poderia ter ficado aqui umas 3, 4 horas conversando, tinha muito assunto para abordar, muita coisa, então já me coloco à disposição para uma segunda conversa, caso vocês queiram, continuação desse papo, e também para os ouvintes aí. A segunda temporada, se Deus quiser. Excelente. E para os ouvintes também, fiquem à vontade de se conectar comigo, LinkedIn, Caio Vidal, Instagram também, Caio Vidal, SO. Geralmente eu coloco alguns conteúdos. Esse ano eu preciso me provocar mais também de voltar a escrever e também postar bastante coisa relacionada a vendas. Uma mensagem final, assim, eu falei muito sobre processos, tecnologia e tal, mas um time de vendas é feito de pessoas. Então a gente tem que ter muito cuidado aí com o nosso time, principalmente no ponto aqui de inteligência emocional. A gente está passando um momento bem difícil, então cuidar do nosso time, ter esse olhar clínico para o que está acontecendo, ter essas one-on-one desenvolvimento, falar de carreira, não somente operação, é muito importante. E um bônus final aqui, que eu não falei, mas sempre estimule o time de vendas. Assim, o time de vendas é um time muito competitivo, um time que gosta muito de reconhecimento. Então, deixa uma mensagem final para vocês aí, que um time bom é o time que bate meta, mas também saiba reconhecer essa galera aí que está fazendo e puxando os resultados para cima, seja com troféu, seja com reconhecimento público, seja com vouchers para o Outback, para casal que eles adoram, e enfim, então estimule o time de vendas e também reconheça essa galera aí, fera, que está na ponta, que eu estou apaixonado pela área. Tamo junto, obrigado, Júnior, obrigado, André, pela oportunidade. Obrigado aí, Caio. Obrigada, Caio. Foi muito bom, sensacional. RD, mais uma vez, marcando de forma definitiva aí a vida da Antares, e isso me deixa extremamente feliz. Pessoal, muito obrigado a todos que acompanharam o nosso podcast até aqui.
Aguardem que nós vamos ter outros episódios tão valiosos e tão bacanas como foi esse. Muito obrigado, audiência. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até agora. Diego, sobe o som!